Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou a Carol. Eu sou o Marcelo. Estamos aqui hoje com um cara que iniciou um canal no YouTube há 4 anos, que atualmente é um dos maiores portais de empreendedorismo e negócios do Brasil. Já são mais de 20 mil alunos impactados e 2 milhões de inscritos. Ele que é o autor do livro O que o ensino não te ensina. Sabe quem tá aqui hoje, Marcelo? Fala comigo, Carol. Breno Perrucho! Meu Deus, que honra te receber no nosso podcast. Começando com os 2 pés na porta, Breno. Cara, eu acompanho o canal Jovem de Negócio há um bom tempo. Mais ou menos uns 3 anos. Não acompanho assíduo, mas já vi bastante vídeo do seu canal. 3 anos é então, tempo. Um prazer estar aqui na sua frente. Eu tenho certeza junto, que a galera vai curtir também. E, cara, eu já conheço o canal Jovem de Negócios, mas eu queria te conhecer um pouco mais. Saber de onde é que você veio e qual trajetória você percorreu até sentar nessa mesa aqui hoje. Conta pra gente. Legal, cara. Quando eu tinha lá meus 12 anos de idade, eu via aqueles vídeos de música no YouTube. Não sei se já viram, tem uns caras que são geniais em fazer vídeo tocando vários instrumentos, e é a mesma pessoa. E aí eles juntam tudo. Incrível. E aí tem ele mesmo tocando piano, violão. Eu conheço um que chama FKJ. Faz exatamente então, exato. Frente que o É tipo isso, só que o FKJ, ele faz coisas sobrepostas. Então, ele grava uma track e grava em cima. Isso. Então, aí, os caras que eu olhava na época, que não tinha FKJ, eram assim, ele gravava uma track de piano, ele se filmava. E aí, depois, ele colocava em cima de uma track dele tocando violão. E se filmava. E aí, tinha vários quadros da mesma pessoa, tá ligado? Sim. Aí eu falei, irado, quero fazer isso daí. Legal. E aí eu comecei a buscar como fazer, gravar vídeo, fazer mixagem de áudio, como chegar pros meus amigos, toca você o violão, eu toco piano aqui, vamos fazer. Então, naquela época, pra mim, o tesão da infância era gravar os meus vídeos do YouTube. Comecei a ter esse primeiro contato pra fazer thumbnail, fazer edição e, sabe, entrar nesse ecossistema do YouTube aí. E aí, um ano mais ou menos se passou, acabou que eu perdi meu pai, não foi... obviamente, uma coisa esperada, né, que aconteceu, mas me deparei com a quantidade de dinheiro ali. E não era muito, 5 dígitos de patrimônio, era tudo que meu pai tinha acumulado na vida, ele era engenheiro na SEDAI, mas era o suficiente para que na época uma criança de 13 anos ficasse pensando, como é que eu vou, então, poder assumir responsabilidade sobre esse dinheiro? E fazer com que ele seja utilizado para algo que fosse deixar meu pai orgulhoso. Legal. E aí eu comecei a basicamente entender que esse seria o dinheiro que iria ajudar a potencializar minha carreira. Como? No caso, eu queria fazer medicina, então seria basicamente os primeiros meses de aluguel que eu iria pagar de um consultório médico. Então, o dinheiro para dar entrada em alguns equipamentos que ia precisar para atender meus pacientes. Para mim, isso estava claro. Eu entrei na faculdade de medicina quando eu fiz 19 anos e eu fiquei 6 meses. Depois eu larguei. E nisso que eu larguei medicina, porque eu vi que não era aquilo que eu estava esperando que fosse, eu comecei a pensar de novo, como é que eu vou agora gastar esse dinheiro? Porque na minha cabeça o dinheiro existia na conta do banco, era para ser gasto em algum momento, né? Qual que é o propósito do dinheiro? Só que ao não encontrar essa resposta, pode ter sido a melhor coisa que aconteceu. Porque eu voltei lá no YouTube e comecei a procurar como começar a investir. Porque na minha cabeça, se eu não sabia como gastar aquele dinheiro, é melhor que eu ficasse deixando ele rendendo, né, o melhor possível. Sim. Até encontrar essa resposta. E o que aconteceu foi, me deparei com vários criadores de conteúdo que estavam falando sobre o quê? Investimento, como Thiago Nigro, Natália Arcuri, Gustavo Cerbasi, Bruno Perini, todas essas pessoas que são brilhantes, incríveis e desbravaram o mundo de educação financeira naquela época e mostraram que existem algumas coisas que são indispensáveis para a vida de qualquer ser humano que o ensino não ensina. Então, quando você fala sobre investimento, você não está falando só de ter um dinheiro que você investe hoje para daqui a 5 anos você ter um pouquinho mais e gastar. Você pode, na verdade, estar plantando uma semente para que você acumule patrimônio que te gera renda e essa renda pode custear a sua qualidade de vida de forma que você possa atingir a liberdade financeira. Então eu comecei a entender que aquele dinheiro que meu pai tinha deixado, ele não precisava ser gasto, mas ele poderia justamente ser essa sementinha de algo que poderia vir a ser muito maior no futuro e que me permitisse viver de renda e não precisar ficar trabalhando pelo dinheiro até morrer, porque o meu dinheiro está trabalhando por mim. Então eu comecei a investir e, em paralelo, a estudar para entrar para a faculdade de novo, que eu decidi fazer engenharia de produção. Lá tive contato com outra iniciativa que me deu uma nova perspectiva a respeito do que mais o ensino não ensina, que é negócios. Para quem não sabe,
existe uma iniciativa em muitas faculdades chamada de Empresa Júnior. Empresa Júnior é uma instituição basicamente administrada por alunos, onde as pessoas têm experiência com marketing, com financeiro, com gestão de pessoas, liderança, que são todas coisas que a gente vê no mundo dos negócios todos os dias, mas a gente não aprende na escola ou até na faculdade. Só que na Empresa Júnior aprende. E eu comecei a perceber o seguinte, nossa, eu acho que essas habilidades aqui que eu estou desenvolvendo, elas não só são indispensáveis para a vida de qualquer pessoa, como também elas podem ser usadas para quando eu for construir uma empresa. De forma que eu possa, então, atingir a liberdade financeira que eu já queria muito mais rápido, porque as pessoas que mais geram sucesso na vida, mas têm sucesso, têm negócios, né, que geraram esse sucesso. Então eu decidi que eu queria empreender e eu queria, né, poder juntar esses conhecimentos. Não sabia como que eu ia fazer isso, mas, eventualmente, eu comecei a ficar bem desestimulado com a faculdade, tinha muito mais produtividade em casa, estudando sobre as coisas que eu gostava, do que, de fato, estudando sobre termodinâmica, ou mecânica dos fluidos, ou cálculo. Sim. Que no começo eram coisas legais, mas depois de um tempo eu comecei a não ver mais sentido naquilo. E aí, eu falei, quer saber? Vou juntar esses conhecimentos de investimentos e negócios de forma que eu possa falar sobre isso num canal do YouTube de forma didática, jovem, com gíria, da forma como eu gostaria de estar falando com amigos numa conversa de bar. E aí surgiu Jovens, né? Jovens de Negócios, que na época saía desse conceito de... Não sei se vocês chegaram a ver os vídeos antigos do Thiago Nigro, por exemplo. Sim. Eu sou apaixonado por ele. E naquela época, eu já era apaixonado por ele. E ele fazia vídeo com a minha social ainda. Então, era um conceito muito formal, sabe? Ou seja, aí eu vi aquilo e pensei, poxa, talvez seja possível com que eu tenha um gap ali para falar sobre pessoas que são mais parecidas comigo. E que, às vezes, não têm uma facilidade tão grande de se identificar com esse tipo de conteúdo. E aí, comecei. 4 de outubro de 2018, gravei o primeiro vídeo, hoje estamos aí. E foi sobre o que o primeiro vídeo? O primeiro vídeo foi um teaser que eu postei falando sobre o que o canal ia ser. Então, todos os conceitos de negócios, investimentos, que eu iria passar a abordar a partir dali, né? Coloquei naquele vídeo de 46 segundos, by the way. Foram 2 horas que eu levei pra gravar esse vídeo de 46 segundos, que eu fiquei falando. Eu sempre achava que tava ruim, eu sempre errava, e até achar que saiu bom, eu fiquei repetindo. E... o primeiro vídeo de fato que eu gravei com conteúdo foi um vídeo sobre negócios para estudo de layout. Empresas que querem fazer otimização de layout nas suas plantas, como metalúrgicas ou farmácias ou marcas de roupas que trabalham com estoque. Num tema chamado de curva ABC, em que você classifica os produtos conforme a sua saída e você organiza o layout da sua planta conforme a saída daqueles produtos. Então, não tem nada a ver com nada do que a gente faz hoje. Mas naquela época era uma coisa que eu fazia na Fluxo, que era empresa júnior, onde eu era membro, então estava fresquinho o conhecimento. Falei, vou fazer um vídeo sobre isso daqui.